falou assim, não se assuste porque ele tá muito machucado. Quebraram o dentinho dele. E a boca dele tava muito ferida. E ele fez as necessidades dele ali por causa da dor. Ele falou assim, não se assusta, mas foi necessário pra salvar a vida dele. E eu lembro que na hora que eu entrei, as meninas estavam limpando ele, né, que ele tava muito machucado. Tava roxinho, tava bem cianótico ainda, as mãozinhas geladas. E eu pedi perdão pra ele. Eu não podia, a minha vontade era tirar meu filho de lá. Mas eu não podia. Eu tinha que confiar que aquela equipe médica ia fazer o melhor por ele. Falavam pra mim que só iam conseguir fechar um diagnóstico da linfangiectasia quando ele tivesse por volta de 10 anos, que ele conseguisse fazer uma endoscopia por videocápsula. E o meu instinto de mãe falava que como esperar? Sim. Meu filho completar 10 anos, se o amanhã pra ele é incerto. Se a cada dia que passava, meu filho piorava mais. Não tinha qualidade de vida nenhuma, a gente vivia dentro de um hospital internado. Eu não recebia parabéns pela gravidez. Eu recebia lamentações pela gravidez. Por quê? Tomara que dessa vez venha com saúde. Tomara que dessa vez não tenha problema. Você foi louca de engravidar. Esses pensamentos totalmente capacitistas, mascarados Sim. de elogio, que na verdade é preconceito, eu ouvi muito. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso episódio, eu quero ler a frase da nossa convidada. Se tem algo que a maternidade rara me ensinou, é que os meus filhos são únicos. Cada um com a sua história, suas manifestações, seus tempos e as suas necessidades. Eles não são um diagnóstico, eles não são uma síndrome, eles são um propósito. Com as suas características, suas particularidades, com a sua força, com seus limites e com todas as possibilidades que eles carregam. Rebeca, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, contar um pouquinho mais da história de vocês 4, vocês 5, né? E eu queria já começar te perguntando, o que você falaria para as pessoas sobre a vida após o diagnóstico? Muito obrigada pelo convite, Nath. É um prazer enorme estar aqui. Para quem está do outro lado e que está começando nessa jornada, eu falo igual eu falo para todas as mães que chegam até mim. Calma, respira, que existe vida depois de um diagnóstico. Eu sei que é um lugar de fala muito difícil, porque só quem vive compreende o turbilhão que é receber a notícia de um diagnóstico. Porque a gente não está preparada para isso. Ninguém nos prepara para aquilo que é desconhecido. A maternidade em si, ela já é denominada como algo que é desafiador. Mas a maternidade atípica, ela é um pouquinho mais, né? Eu tive uma gestação totalmente tranquila, fiz todo o acompanhamento, nem de longe sequer tinha possibilidade de que algo pudesse acontecer em relação à saúde do Benjamin. Sim, Benjamin é o mais O velho. mais velho. Tive um parto normal, mas no terceiro dia para receber a alta da maternidade foi que foram surgindo os diagnósticos, né? Qual foi o momento, primeiro diagnóstico o primeiro que ele teve? diagnóstico dele, ele estava um pouquinho demasiado, né? O médico pediatra falou que poderia ser do parto mesmo, que ele estava um pouquinho inchado, nada que fugisse do controle. E ao examinar ele para dar alta, ele foi diagnosticado com a criptorquidia bilateral, que é uma condição quando não desce os testículos para a bolsa escrotal. Tá. Ele me explicou que pode acontecer em meninos, que até 1 ano de idade, caso não descesse, era necessário cirurgia, mas que era necessário acompanhamento. Eu já saí de lá com a guia de acompanhamento para acompanhar o Benjamin em um médico cirurgião, O um Vini pediatra. aconteceu isso também, mas dele desceu depois de um tempo. O do Benjamin não desceu. Não? Não. E aí, a gente recebeu alta, fomos para casa e eu agendei os pediatras com 15 dias e o pediatra cirurgião também. Mas o médico falou que era algo preocupante? Não, ele falou que poderia acontecer em meninos, Aham. mas que não era algo, nossa, alarmante. Tá. Só que eu percebi os inchaços. Quando eu cheguei em casa, eu percebi um inchaço. Um pezinho a mais, uma mãozinha a mais. E com 7 dias veio a primeira infecção.
os olhos, né? O olho inchou muito, inchava muito, que não abria. E um desses olhos saía pus. Corri com ele para emergência, falaram que era normal, que era um conjuntivite neonatal, que poderia acontecer. Só que aqueles inchaços estavam em toda a área do corpo, né? Já tava. E eu falei, gente, calma, o que tá acontecendo aqui, né? Sim. Cada dia que eu olhava para ele, tinha um inchaço a mais. Tá. E aí a gente começou a acompanhar com esse pediatra cirurgião. E ele também achou estranho os inchaços dele. Ao examinar ele, a barriguinha já estava bem distendida. Ele perguntou, fizemos exames de alergias. Ele mamava normal, mamava peito. Mamava peito, estava se desenvolvendo. Só que tinha uma diarreia presente, né? Tinha uma Sempre. diarreia. Mas como ele não tinha introdução alimentar, a gente achava que era uma condição do bebê. Era o meu primeiro filho também, eu achava que não era nada Sim. demais ali. Mas o médico começou a desconfiar, porque ele infectava muito. Com 2 meses ele teve a primeira pneumonia, e ele sarava a primeira pneumonia, depois ele já entrava numa outra pneumonia. Entendi. Que foram assim, no primeiro ano de vida, foi 6, 7 pneumonias, assim, uma atrás da outra. E todas com derrames. Meu Derrame Deus. pleural no pulmão ou ascite. Fez quilotórax também já. Então, ele suspeitou que poderia ter algo envolvido renal, algo renal devido aos inchaços ao coração, né? Uhum. Fomos encaminhados para os primeiros médicos, cardiovascular, né? Fui para o nefro, fizemos todos os exames, bateria de exames, exames de imagem, tudo normal. Isso ele já estava com quanto tempo? 6 meses já. Tá. Já tinha passado por mais de 3 infecções recorrentes. Uhum. E os olhos sempre inchando, a perninha sempre inchada, o bracinho sempre inchado. Mas ele desenvolvia normalmente. Normal. Aí o estopim foi, a gente foi vaciná-lo. A vacina do sarampo com 6 meses. E o Benjamin tinha, no caso, uma imunodeficiência, e a gente não sabia. Tá. Teve uma reação adversa a essa vacina. Qual foi a reação Um dele? choque anafilático. A vacina era o vírus vivo, e ele não poderia ser vacinado com vírus vivo. Sim. Fomos para o hospital, teve que internar, teve que monitorar. E foi aí quando surgiu a possibilidade da imunodeficiência. O médico, o pediatra, cirurgião dele, pediu pra gente fazer uns determinados exames que ele estava suspeitando da imunodeficiência. Eu ali em choque já, porque cada dia que passava ele piorava e todo dia era uma surpresa. Fui pesquisar sobre, né? Google. Fui dar o Google da maternidade lá, E né? aí? Só prognósticos ruins, né? O que é a imunodeficiência? A Rê? imunodeficiência, Nath, é quando o sistema imunológico dessa criança ou dessa pessoa, porque tem adultos também que convivem com a condição, é uma condição rara. Tá. As imunoglobulinas, né, a defesa do organismo dessa pessoa não funciona, né? É imaturo. É como se ela não tivesse defesa nenhuma. Então, ela fica muito suscetível a infecções virais, a infecções graves. No caso do Benjamin, ele já teve uma infecção grave, que foi a sepse. Então, um resfriado para aquela pessoa pode ser o estopim de uma coisa muito grave que vai ter que levar ela para uma UTI. Entendi. Medicamentos convencionais que a gente pode usar em casa, muitas das vezes não vai funcionar. Um antibiótico via oral não vai funcionar. Tem que internar para fazer um antibiótico intravenoso. Entendi. Então, tudo é muito delicado. E ainda tem mais a questão da vacinação, porque não se vacina de vírus vivo, só de vírus atenuado. Então, não tem um esquema de proteção completo para essa pessoa, né? Entendi. Não tem. É muito E vulnerável. qual é o tratamento? Tem casos que precisa da reposição dos anticorpos, né? Que é o caso do Benjamin. Mas o caso dele é mais complexo ainda, por quê? Não é uma imunodeficiência primária, que ele nasceu sem produzir os anticorpos. Ele produz pouco, mas ele produz. Tá. Mas o que ele repõe, ele perde. Uhum. Porque ele tem o sistema linfático mal formado e ele perde as proteínas pelo intestino. Então, tudo que eu Tudo que coloco ele come- hoje no Benjamin, seja uma infusão ou um alimento, a maioria daquelas proteínas ele vai perder na digestão. Então, é um tratamento de manutenção, é como se fosse uma peneira. Isso que os médicos me falavam. Hoje, o Benjamin recebe imunoglobulina, daqui a 15 dias, ele já perdeu tudo que ele recebeu, ele vai precisar receber de novo. Vai precisar receber de novo. E assim, até a fase adulta, ou possa ser, eles já me explicaram, possa ser que chegue um momento que o organismo dele já se acostume com essa condição e que ele não infecte tanto e que ele possa ficar um período sem. Só que a gente nunca experimentou esse período. A gente já tentou, mas não deu certo. Ele infecta muito. E eu lembro que o médico me falou o seguinte: eu vou solicitar esses exames. Se esses exames vierem como eu estou imaginando vir, você vai receber no seu e-mail um encaminhamento para você procurar os médicos que eu estou te encaminhando. Na época era um imunologista. E assim foi feito. Eu liguei. Foi assim que você descobriu o diagnóstico? Foi assim. Eu liguei e falei: olha, os exames saíram, pede para a secretária, né?
pro doutor ver o resultado dos exames. Deu, acho que uns 10 minutos, ele já me retornou um e-mail com um laudo de encaminhamento. Quando eu abri, que eu vi aquela palavra desse tamanho e outra palavra desse tamanho, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Hipogama-globulinemia e hipoalbuminemia, Que é isso? que são 2 deficiências raras quando pessoas perdem proteínas essenciais, que são as imunoglobulinas, as nossas defesas, e outra proteína essencial, que controla os líquidos no sangue, que é a albumina, que era o que o Benjamin mais perdia, por isso que ele inchava tanto. E aí eu fiquei ali procurando aquilo, eu fui pesquisando e era só prognóstico ruim, e eu surtei nesse dia, assim. Parecia que eu flutuava e não encontrava o chão, né? Você teve o luto do diagnóstico. E eu falei, meu Deus. Aí entrei em contato com a médica que ele tinha me encaminhado. Foi uma médica muito humana, muito acolhedora, que me instruiu muito no início. Tão importante, né, Rê? Ela falou assim, eu vou tratar do seu filho como se fosse o meu e vou te explicar tudo. Quase desenhou pra mim, né? Olha, é uma condição rara, precisa de acompanhamento, por isso que ele infecta tanto, ele vai precisar fazer essa reposição. Encaminhou a gente para um hospital escola aqui em São Paulo. Mas era época de pandemia, era tudo muito novo. E a gente não conseguiu dar seguimento aqui. Mas a gente conseguiu acompanhar com ela lá. E ela falou que o inevitável, que era o que eu mais temia, né? A imunoterapia, porque eu achava que ele não ia precisar, mas ele precisou. Mas qual que era o seu medo com a imunoterapia? Porque eu pesquisava e falava assim que era muito difícil a questão da infusão para um bebê. Era 12 horas conectado numa bomba de infusão. Eu tinha que internar com ele. Eu passava 2 dias internado com ele. Tinha todo um preparo antes. Semanalmente? Eu fazia a cada 28 dias. Tá. Mas a gente estava pensando num diagnóstico de imunodeficiência primária. A cada 28 dias. E não era isso. Ele tinha perca. Quando a gente começou a fazer os exames de controle, que ele fazia a reposição hoje, daqui a 7 dias eu colhia o exame dele para ver como que estavam os níveis, e os níveis estavam piores do que o anterior, acendeu um alerta neles. Ele tem algo mais raro ainda, ele tem alguma perca, enteropatia perdedora, por algum lugar. Se não é renal, é pelo intestino. Sim. Que é mais raro ainda. Suspeitaram, sim, da linfangiectasia intestinal, mas nada conclusivo, porque os exames convencionais para detectar a linfangiectasia intestinal, dos Benjamin vinha normal. A endoscopia vinha normal, a colonoscopia vinha normal. Pra você ter ideia, eu era tão desesperada por diagnóstico dele, que com 7 meses de vida a gente submeteu ele a uma colono. Meu Deus, muito pequenininho. A gente fazia Mas tomografia. isso, Rê, você vê porque você queria Eu fechar? Qual que era a vejo tua necessidade a de fechar logo necessidade, esse diagnóstico? Nath, era que ele era grave. Ele Sim. internava toda semana. Eu internava hoje, com ele com a albumina muito baixa, com a imunoglobulina muito baixa, a gente fazia as reposições, enxugava os derrames, porque tinha derrame no pulmão e tinha derrame na barriga. Como foi pra você saber que teu filho estava tendo um derrame? Era assim, ó, é derrame pleural. Tipo assim, ninguém me explicava o quão grave era, o quanto aquilo ali é doloroso, porque depois eu conversei com pessoas que já tiveram, e dói muito. Ele parava de fazer xixi porque o rim paralisava. Era o primeiro sinal, eu sabia que a albumina estava baixa, quando o rim paralisava, ele parava de fazer xixi. E depois, pesquisando, eu via que doía aquilo ali. E meu filho estava sempre ali, toda semana. E eu falava para os médicos, não tem um exame que a gente possa fazer para detectar se ele tem isso mesmo? Só que em nenhum momento, sequer, nenhum médico da equipe que acompanhava o Benjamin me falava assim, olha, se for linfangiectasia, o tratamento é dieta. Ninguém nunca me falou isso. E eu nunca achei, por incrível que pareça, por mais que eu pesquisasse, eu nunca achei nada relacionado à dieta no Google. Porque senão já tinha testado. Como ele comia mal, não comia adequadamente a dieta sem gordura, que era o que ele precisava, vazava tudo dentro. Por isso que dava os derrames, né? Por isso era esse ciclo. Interna, enxuga aqueles derrames, volta de novo com esses derrames. Como E assim que era ele ia. essa busca, Rê, de informação, né? Eu ia pra todo... Natália, eu cheguei a um desespero que eu agendava médico toda semana. Todos os tipos de especialidade médica eu buscava. Eu não aceitava um não, eu não aceitava que não tinha uma resposta. Sim. Eles falavam pra mim, ele vai ficar fazendo imunoterapia e daí com o tempo ele melhora. Pode ser que ele melhore. Até que eu cheguei... Isso não estava o diagnóstico fechado ainda? Não, só sabia da imunodeficiência e que possivelmente tinha uma perca, mas falavam pra mim que só iam conseguir fechar um diagnóstico da linfangiectasia quando ele tivesse por volta de 10 anos, que ele conseguisse fazer uma endoscopia por videocápsula.
E o meu instinto de mãe falava que como esperar? Sim. Meu filho completar 10 anos, se o amanhã pra ele é incerto. Se a cada dia que passava, meu filho piorava mais. Não tinha qualidade de vida nenhuma, a gente vivia dentro de um hospital internado. Não tinha como esperar. Sim. E nessas buscas eu fui vendo. Tinha outros tipos de medicação menos dolorosa, tem outros tipos de infusão menos dolorosa. Mas você tinha boa informação dos próprios médicos? Não, era tudo muito incerto. Tá. Tudo muito incerto. Era tratar foi falado pra mim que era para fazer um tratamento de base dos sintomas que viessem a surgir. Fomos sim encaminhados para outra equipe, uma equipe de geneticista na época, que fizemos os painéis genéticos Na para tua cidade mesmo? imunodeficiência. Tá. E a gente veio fazer em São Paulo, coletou, mas veio normal. E aí parou. Não se pensou mais em outra hipótese de diagnóstico, que não poderia não ser a imunodeficiência primária, mas poderia ser a imunodeficiência secundária a algo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que os geneticistas, ao invés de já fazer um diagnóstico completo para entender, porque se já tem uma causa que pode ser uma doença rara, por que não já fazer um completo para entender o que é de uma vez, do que o Vini passou pela mesma coisa. Faz displasia esquelética. Faz isso. Faz displasia esquelética no outro tipo. E até agora não resolve, sabe? Não fecha logo isso. Então, por que já não faz uma coisa direta para resolver tudo de uma vez, né? É isso que hoje, eu, com essa visão que eu tenho hoje, quando chega qualquer mãe para mim que fala da hipótese de um diagnóstico, eu já falo do exame principal, Qual é? o exoma. Se tem a possibilidade de ser algo genético, que não é tão óbvio, faz um exoma. O tratamento dele foi sempre pelo SUS? Não, sempre foi plano de saúde. Plano de saúde, Sempre foi tá. plano de saúde. Que depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre plano de saúde, coisa boa. Sempre foi plano de saúde. E mesmo assim, como não era uma equipe multidisciplinar, eu acho que dificultou muito. Tá. Porque o pensamento de cada médico é diferente daqueles que trabalham você não sentou junto. com todos Não. eles e falou, vamos conversar, que isso é importante, Não, né? isso é muito importante. Porque eles deveriam fazer Porque já isso entre eles, né? A linha de conduta que um vai seguir, que um pensa, não é a mesma que o outro pensa e enfim. O que aconteceu? Benjamin foi crescendo, sem qualidade de vida nenhuma, sem um tratamento adequado, somente fazendo as reposições. E a médica falou pra mim que não tinha como fazer mais a cada 28 dias, que ia ter que ser a cada 15 dias. Foi diminuindo. Foi diminuindo. E depois chegou um momento em que eu questionei se tinha como fazer a infusão subcutânea nele, porque ele não tinha mais acesso. Os braços dele não aguentavam mais. Às vezes que a gente internava, era de 10, já chegou a ser 10 tentativas de furo para achar um acesso. Meu Deus. Agora imagina um bebê ficar 12 horas conectado em uma bomba, quieto, sem querer arrancar um acesso. Sim. Não tem como. E era muito cansativo para mim, era muito exaustivo. E aí falaram que iam tentar a subcutânea, mas a gente fez um mês. Um mês essa subcutânea, que foi um sonho, que era 2 horas, não precisava pegar veia, vai direto intramuscular na perninha. Aí depois simplesmente sumiu. Subcutânea não tinha como comprar. E o Benjamin estava piorando e eu falei, e agora? Foi me dada a opção de colocar um catéter de longa permanência nele. Ele já estava com 2 anos e meio já. Falei assim, se é pro bem dele, né? Lógico que a gente vai fazer. Uhum. Só que não falaram os contras, né? De uma colocação de um catéter numa pessoa que tem imunodeficiência. Quais são? Riscos. O risco maior é infectar. Tá. E foi isso que aconteceu com ele. A gente colocou, era 27 de fevereiro. E 3 dias depois, ele já começou a ter confusões mentais. Começou a apresentar febre, coisa que nunca tinha acontecido. E começou a ficar meio confuso. Eu levei ele na emergência, falaram que era uma virose, pra mim monitorar ele em casa. Não tinha nada de anormal na cirurgia, tava tudo bem. Mas com 7 dias, ele parou, ele paralisou. Ele tinha uma dor de cabeça tão forte que ele gritava, colocava as 2 mãozinhas na cabeça e delirava. Falava coisa com coisa. Aí meu marido chegou do trabalho e falou, não tá bem, ele não tá bem, a gente vai ter que levar ele. E a gente foi. Quando a gente internou, o médico fez um raio-x, coletou o exame, falou assim, ele tá com pneumonia e derrame pleural. Ali, no momento, como eu já tinha ouvido isso ao longo da vida dele, falei assim, mais uma internação, né? Daqui a 3, 4 dias a gente vai pra casa. Mas não foi só ladeira abaixo. De início eles não falaram nada, que era suspeita de sepse e nem que tinha infectado o catéter.
Eles só falaram que ele ia precisar ficar internado para monitorar os sintomas dele. Só que no 2º dia que a gente tava lá, ele já começou a ficar cansado. Aí colocaram ele no oxigênio. Mas a médica passou para avaliar ele e ele continuava cansado mesmo com oxigênio. Aí foi aí que o mundo desabou, porque quando ela falou assim para mim, a gente vai ter que monitorar ele na UTI. Você nunca tinha ido pra UTI com ele? Eu já tinha passado recentemente, tinha menos de um mês que eu tinha passado por um período de UTI, com a Elisa. A Elisa já tinha nascido. A Elisa já tinha nessa nascido, época. tava com 2 meses de vida, e a Elisa nasceu prematura, ficou 16 dias na UTI. Meu Deus. E nesse período. Como foi lidar com a gestação da Elisa, com tudo isso acontecendo, Rê? Quando eu não pensava mais em ter filho, quando o Benjamin já tinha essas condições, né? Assim, eu tinha muito medo, né, do que poderia acontecer e tudo. E eu tava na transição do DIU para colocar o DIU e acabei engravidando dela. Que eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores, porque, como eu já tinha te falado, eu não recebia parabéns pela gravidez. Eu recebia lamentações pela gravidez. Por quê? Tomara que dessa vez venha com saúde. Tomara que dessa vez não tenha problema. Você foi louca de engravidar. Esses pensamentos totalmente capacitistas, mascarados de elogio, que na verdade é preconceito, eu ouvi muito. Você teve muito medo da gestação? Eu tive. Tive a ponto de não conseguir curtir o quanto eu tinha curtido do Benjamin. Mas você teve medo por ela ter a mesma condição que ele? Ou mais por causa do julgamento dos outros? Mais por causa dos julgamentos em si. Porque dele, pelo fato do diagnóstico em si, do que eu já conhecia, eu pensava comigo, bem, se ela nascer com a mesma condição dele, eu vou ter que fazer imunoterapia. Você já sabe como cuidar e já tá tudo bem. Era o que eu pensava. E eu tive pré-eclâmpsia com 8 meses, estava tudo bem, só que eu tava tendo internações repetidas com o Benjamin. E aí você internava junto? E aí eu internava junto e eu não tava bem, né? E eu fui fazer uma ultrassom lá no hospital mesmo. O Benjamin tava internado e eu tinha uma ultrassom pra fazer. E eu liguei pra minha sogra vir pra poder ficar com o Benjamin no quarto pra me fazer essa ultrassom que eu não podia perder, que era de 8 meses. E eu tava sozinha ali. O médico perguntou se eu tava sozinha. Na hora que ele perguntou, que ele fez essa pergunta se eu estava sozinha, já me tocou que algo não estava bem. Eu falei, não, eu estou acompanhada, minha sogra tá aí, meu bebê tá internado. Falou, então, porque se você estiver com as semanas que você falou que tá, se não tiver nada errado em data, eu falei, não, tá tudo certo em data. Tava tudo certo até a última ultrassom. Sim. Ela é uma bebê pig, que é abaixo do peso e da idade gestacional. Porque era pra ela estar, né? Mas procura sua ginecologista, que ela vai te orientar melhor. Naquele mesmo dia de tarde eu recebi alta com o Benjamin e procurei a minha médica. Ela pediu pra gente repetir a ultrassom, no outro dia eu fui, mas tinha dado a mesma coisa. Fui à noite no consultório dela e ela passou 2 injeções, que é aquela de amadurecer o pulmãozinho. Eu consegui fazer só uma, porque daí a pressão, quando a gente mediu, o pico tava com 17, 18 e minha pressão sempre foi baixa. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei pra ela, é a correria de sempre, tipo, a rotina com o Benjamin, ele tava internado e não tá bem. Ela falou que aquilo ali que provavelmente me afetou. E aí... Você já tinha ouvido falar sobre pré-eclâmpsia? Nunca nem sei, tipo assim, pressão alta, ok, mas a pré-eclâmpsia, o que tava... E ela falou, você tá sentindo... poderia acontecer, né? O que você tá sentindo? Eu, nada. Eu não sentia nada. Mas eu tava com picos de ansiedade. Eu sentia que eu não tava legal nesse sentido de ansiedade. Ela falou, amanhã você vai no hospital e a gente vai fazer um eco. Isso já era o 3º dia que eu tinha recebido a hipótese de que não tava bem ali na ultrassom. Eu arrumei tudo. Eu não tinha arrumado nada, eu arrumei tudo. Eu fui passar as roupinhas, arrumar tudo. E meu marido falou assim, calma, talvez não vai ser preciso fazer nada. Mas algo em mim dizia que ela ia nascer. E que eu já estava me preparando para que ela ficasse no UTI. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. E assim eu fui. Eu lembro que eu tive que me alimentar para poder fazer o exame, conforme a orientação médica. E tinha que apertar o botãozinho toda vez que ela mexesse. E eu já não sentia mais ela mexer, né? E aí, quando ela viu o resultado, ela falou, não vai ter jeito, a gente vai ter que partir para uma cesárea de emergência. Ciente de que, se ela nascer bem, ela fica com você e vai pro quarto. Se ela não nascer bem, vai ser necessário cuidados intensivos. Ali eu já entendi o que ia acontecer.
E ela não nasceu bem, ela nasceu com desconforto respiratório, ela tinha muito baixo peso, estava bem frágil, e ela precisou ir para a UTI. Quantos dias de UTI? Foi 16 dias no total. Ela nasceu bem pequenininha, bem frágilzinha, ela tinha 1,2 kg. E você sabia já o que era ser mãe de UTI? Não, e a minha ansiedade maior era, ninguém me deu informação dela. Meu Deus. Tipo assim, eu fiquei durante o dia e a noite para poder ver ela. Como foi teu parto? Você estava muito ansiosa? Eu estava muito ansiosa e eu queria saber o que estava acontecendo com ela e ninguém me dava informação dela. Meu Deus. Eu não peguei, não vi, só me mostraram de longe, já colocaram ela na incubadora e levaram. Depois, quando eu já estava mais recuperada, que eu fui transferida para o quarto, vieram me falar que eu poderia vê-la até 10 horas da noite, se eu queria descer. E eu falei que eu queria, porque eu queria vê-la. Mas quando eu pisei o pé dentro da UTI, que eu vi ela cheia de aparelho, porque não tava aquela imagem formada na, né, eu não vi ela direito. Quando eu vi ela totalmente cheia de aparelho, eu desabei assim, sabe? Aí o meu esposo me segurou, me acalmou, eu sentei. Depois eu consegui me acalmar a ponto de conseguir colocar uma mãozinha nela ali. Mas ela tava, eu falo assim, que não era ela em si, né? Era um bebê frágil que tava conectado a vários aparelhos para poder sobreviver. Sim. E aí eu ficava também no pensamento, o Benjamin não tava legal em casa, tinha acabado de sair de uma internação, como que ia ser? Me recuperei. No terceiro dia eu Você não se culpava queria. muito? Eu me culpava pelo fato de assistir um e desassistir outro. Eu acho que toda mãe que uma criança tem um cuidado que precisa de um cuidado especial, que acaba desassistindo o outro, ela se culpa. Sim. Eu até hoje me culpo quando eu preciso trazer o Benjamin para consultas, que os outros dois ficam em casa, que às vezes eu preciso dormir aqui e só voltar no outro dia. Eu fico pensando como que eles se sentem, Sim. mas que é necessário, que não tem outra escolha, né? E quando o médico falou que eu ia ter alta com o terceiro dia, eu não queria. Porque eu não queria sair do hospital e deixar ela lá. Ah, quando você foi ter alta. Eu não queria, eu queria ficar lá. Sim. E ele falou que não era possível, que eu ia ter que ficar só indo visitá-la, amamentá-la. Nossa, e sair do E hospital sair do e hospital, deixar eu falo é a assim, pior que coisa, né? de cesárea. E ter que ser mãe de UTI e voltar. O meu maior medo era acontecer alguma coisa com a minha cirurgia e eu não poder. E foi isso que aconteceu. Eu tava tomando remédio pra pressão, minha pressão ainda tava alta. Teve um dia que eu passei muito mal em casa. Precisei ser hospitalizada. E eu não consegui ver ela direito nesse dia. E eu me sentia muita culpa. E o Benjamin internou enquanto a Elisa estava na UTI. Com 6 dias eu precisei voltar com o Benjamin lá. E ele teve que internar. E aí você ficou com 2 internados. Fiquei com os dois. E o hospital, nessa época, abriu uma exceção para o meu esposo me acompanhar. E eu ficar com ele no quarto junto com o Benjamin. E depois ficar só descendo pra UTI. Então, assim, o hospital inteiro que conhecia a gente se abalava, né? Tipo, 2 filhos internados, um na UTI. Eu no puerpério, operada. Eu falo assim que não teve resguardo, não teve sanidade mental nenhuma. Mas mãe de UTI naquela tem época. resguardo, Rebeca? Não tem como, Não tem né? como. Ah, eu ouvia muito isso. Não, você precisa cuidar da sua cesárea. Gente, Você precisa ficar calma, ficar quieta, deitada. Eu falo, gente, meu filho tá na UTI. Era subir e descer o tempo dirigia. todo. pra É. você ter ideia, eu dirigia Nossa. operada. Ô, Rê, você falou muitas vezes sobre o seu marido estar sempre do seu lado, Sim, né? E eu falo assim 80% que dos foi pais, eles vão embora. O seu marido, ele é o que esteve... A fica. gente precisa também falar dos que ficam, Isso. né? Como que foi isso? Ele receber também o diagnóstico, ele entender tudo o que estava acontecendo e ser teu parceiro nessa hora? Né, quando o diagnóstico foi chegando do Benjamin, eu lembro que a primeira infusão a gente foi junto e a gente ficou lá e ele sempre buscou entender o máximo o que estava acontecendo, né? E ele sempre passou muita força pra mim, que sempre esteve ali comigo, né? Nos bastidores. Eu falo assim que a gente fala muito do pai que vai embora, mas a gente tem que enaltecer os pais que ficam, né? Exatamente. Que lutam junto, que são um companheiro, que são realmente, que assumem a paternidade como ela tem que Sim. ser, né? E em todo momento meu marido esteve comigo. Todos. Não teve esse. Quando a Elisa nasceu, meu marido pegou férias, porque ela ficou na UTI. E foi Que possível. é um absurdo, né? Porque o pai, ele tem 5 dias ali, independente de ser uma criança típica ou não, ele tem 5 dias só 5 de dias. depois que a criança nasce. E eu falo assim que Deus, nos seus mínimos detalhes, o que eu não conseguia entender na época, o porquê, hoje a Rebeca consegue compreender. Eu não conseguia compreender porque a Elisa tinha nascido prematura. Meu esposo tinha pego férias de 30 dias, mas ele voltou com 16 dias. Depois que ela recebeu alta, ele voltou a trabalhar.
coisa que eu não queria. Ele falou assim, não, eu combinei que se fosse necessário eu voltar antes, devido às demandas, eu voltava, ela tá bem, agora ela já tá em casa. Só que eu não compreendia que um mês depois eu ia ter que vivenciar tudo aquilo ali de novo. E o meu esposo ia estar comigo, porque ainda tinha o resto daqueles dias, aquelas férias dentro. E a Elisa tinha nascido prematura para ela aprender a mamar na mamadeira, para ela poder ficar com qualquer outra pessoa que não seja eu. Porque o Benjamin foi totalmente diferente. Ele mamou exclusivo 2 anos e meio, nunca sequer pegou no umbigo da mamadeira. E se ela tivesse nascido a tempo, no tempo correto, ela ia nascer no meio de fevereiro. Sim. Quando isso aconteceu com o Benjamin, ele ia estar com poucos dias de vida. E com certeza eu não teria introduzido mamadeira nela. Meu marido tinha pego férias e depois já teria voltado, não tinha mais dias para pegar. Hoje eu consigo compreender que foi isso. Deus me preparou para isso e preparou ela também. Sim. Porque eu deixei em casa É difícil de entender isso? Depois, quando estava acontecendo com o Benjamin, no período que estava acontecendo com ele, eu consegui entender. O que aconteceu? Porque quando ele estava na UTI, que a gente ficou os 25 dias lá, que eu ficava alternando com meu marido, eu ficava seio cheio e eu ficava esgotando aquilo ali, doía na alma, né? Saber que eu ia descartar aquele leite. Mas que eu me sentia segura porque ela estava em casa com minha sogra e ela conseguia mamar fórmula. Se fosse o contrário, eu acho que eu teria surtado. Se eu só amamentasse, Sim. né? E tivesse que introduzir do zero tudo nela. Ela chupava chupeta. Completamente diferente. Era totalmente diferente. E a Elisa veio com alguma condição, igual o Benjamin? Quando a Elisa nasceu, a gente fez o teste do pezinho avançado, na expectativa de que pegasse algo. Quantas doenças vocês fizeram? Você lembra? A gente fez o avançado, que pega mais de 50 doenças. Porque tinha a possibilidade de ser a imunodeficiência combinada grave, que é a SCID. Vocês fizeram particular? Particular. Tá. Mas veio tudo normal. Então, na minha cabeça, não ia pegar nada, né? Porque do Benjamin também não pegou. A gente não sabia de onde que era essa condição. Mas com 3 meses de vida, ela começou a apresentar os linfoedemas. No pé e na perna, na mão. Quando você E foi olhou, aí que falou, acendeu o já sei. alerta. Eu falei, ela tem a mesma condição dele e só pode ser genético, porque não tem outra condição que explique Sim. o fato disso acontecer. E foi bem nesse período que eu acho que aconteceu tudo na forma que teria que acontecer. O Benjamin ficou muito grave na UTI. Ele sofreu 2 paradas cardíacas. Meu Deus. Ele sofreu trombose. Estava do lado dele? A primeira parada cardíaca que ele sofreu, ele estava com o pai. Foi durante uma madrugada. Eu não estava. Mas foi no mesmo dia que ele sofreu a segunda. Eu pedi para ele vir para casa ficar com a Elisa, que eu queria ficar com ele. E foi durante a noite, mas Deus me preparou muito, porque eu tive que sair do local da UTI. Eu lembro que ele estava bem debilitado, porque já tinham tentado extubar ele, que não conseguia extubar ele. Foram 4 tentativas de extubação sem sucesso. Só na 5ª deu certo. E naquele dia que ele sofreu a parada cardíaca, eles tentaram extubar ele durante a tarde. Só que não deu certo. E ali eu já estava devastada, porque toda vez que falava assim, não deu certo, tem que entubar de novo, morria um pedacinho de mim ali. E aí, entubaram ele de novo e eu fiquei com ele lá. Na noite, tinha um jantar lá para as mães saírem na UTI e a enfermeira insistiu que eu fosse. Mas eu não queria ir, porque eu não queria sair de perto dele. Ela falou, não, Rebeca, vai, porque depois vai fechar, você vai ficar com fome, vai se alimentar um pouquinho. Eu lembro, Nath, assim, uns flashes, que eu desci a escada, eu peguei um pedaço de torta, eu engoli um suco, não foi 10 minutos. E eu coloquei um story naquele dia no Instagram, falando que o Benjamin tinha tido uma parada súbita durante a madrugada, que eu estava com ele, que tinha descido para comer algo. Quando eu voltei, a UTI estava de porta fechada. E não deixaram eu entrar. Tinha 2 técnicas fora falando, Rebeca, você não vai poder entrar agora que tá tendo intercorrência com o Benjamin. E o leito dele era bem de frente à porta, dava pra ver um pouco. E eu vi a equipe inteira em cima do meu filho. E eu não sabia o que estava acontecendo. E ali parece que foi uma eternidade, né? Os 15 minutos mais longos da minha vida, eu fiquei ali, parada. Quando o médico veio em minha direção, eu já esperava o pior, tipo assim, olha, ele não resistiu ou algo do tipo. Ele falou assim, calma. Quando ele falou calma, eu falei, oi, doutor. Ele falou, ó, você saiu, eu fui examinar ele, e na hora ele teve outra parada. E nessa parada ele se estubou. Ele tirou o tubo sozinho, e eu tive que chamar a equipe pra reentubar ele.
de novo. Agora, não me pergunte como que eu entubei ele de novo, porque eu acho que eu entubei ele com a cânula até maior do que era. Mas que foi necessário. Ele falou assim, não se assuste porque ele tá muito machucado. Quebraram o dentinho dele. E a boca dele tava muito ferida. E ele fez as necessidades dele ali por causa da dor. Ele falou assim, não se assusta, mas foi necessário pra salvar a vida dele. E eu lembro que na hora que eu entrei, as meninas estavam limpando ele, né, que ele tava muito machucado. Tava roxinho. Tava bem cianótico ainda, as mãozinhas geladas. E eu pedi perdão pra ele. Eu não podia, a minha vontade era tirar meu filho de lá. Mas eu não podia. Eu tinha que confiar que aquela equipe médica ia fazer o melhor por ele. E eu falei assim, filho, perdão, porque eu sei que você tá sofrendo, eu sei que tá doendo, mas eles estão dando o máximo pra poder te devolver pra mim. Aguenta só mais um pouquinho. E eu lembro que ele era muito abstinente das drogas, né? Ele queria se mexer, ele queria tirar o tubo, ele tava ativo ali. Sim. E eles ficavam sedando ele pra ele se acalmar, pra que não acontecesse de novo. E aconteceu da gente tentar entubar ele de novo. Ele passou o dia bem, mas ele tava muito abstinente, só com cateter nasal. E ele rompeu o cateter nasal. E não conseguiram achar uma cânula de um cateter nasal pra substituir. E o pulmão dele comprimiu e teve que entubar ele de novo. Nesse dia eu saí devastada do hospital, porque eu não aceitava que o meu filho estava se recuperando bem e que por causa de um cateter nasal que não foi substituído a tempo, meu filho foi entubado de novo. Isso foi erro médico? Foi erro médico. Quando eu questionei, eles falaram que era porque o pessoal das farmácias não conseguiu achar tempo e que não ia dar tempo, mas enfim, foi um erro médico, porque eu acredito que se é uma UTI, você pode pensar em todas as possibilidades, que se rompe algo que é essencial, você tem que ter uma hora lá para substituir. E foi isso que aconteceu com ele. Rompeu o catéter nasal e não acharam a tempo, o pulmão dele atalactesiou e teve que entubar. E eu não aguentava mais ver meu filho sendo entubado e não tinha respostas. Eu via Sim. meu filho definhando. Ele estava definhando. E foi aí que, não, a gente vai estudar outra possibilidade, vamos tentar deixar ele mais com corticóide para melhorar a garganta dele, porque a garganta dele estava muito machucada, para ver se estuba. Mas assim, era 48 horas essenciais para saber se ele ia conseguir ficar fora do tubo ou não. Sim. E eu não passava mais expectativa nenhuma pro pessoal que ele ia ser estubado e que ia ficar tudo bem, porque já era a terceira vez, já foi a quarta vez. No dia que falaram que iam estubar ele, eu já não tinha expectativa mais nenhuma, eu já não colocava mais expectativa que ele ia sair, porque já estavam falando em tráqueo, né, se fosse necessário. E aí estubou ele pela quinta vez. E aí ele passou o dia bem, primeiras 24 horas, aí eu coloquei. As primeiras 24 horas foi tudo bem, mas ainda tem mais 24 horas, gente. Uma voz muito debilitada, muito abstinente ainda das medicações. Passou as 48 horas, e aí parece que o sol raiou. Falaram, não, agora vai. Agora é os pós, né? O braço muito inchado, uma perna muito inchada, provavelmente uma trombose. E foi o que a médica falou pra mim. Ela falou, Rebeca, ele vai sair daqui, ele vai pra enfermaria, mas lá em cima eu vou conversar com você. E assim a gente fez. Ela falou, não dá pra você aceitar ver seu filho assim. Não dá pra gente falar assim, vai ficar tudo bem, que daqui semana que vem ele interna de novo. Eu, como médica, não consigo te orientar a quem buscar e aonde ir, porque eu desconheço a condição dele. Mas você, com seu instinto de mãe, você vai conseguir encontrar. Ele precisa ter qualidade de vida, coisa que ele não tá tendo. E aí os médicos falaram, eu perguntava muito das possibilidades, né? Como que ele vai ficar? Ele vai voltar a andar? Ele vai voltar... Lá é um dia de cada vez, né? Conforme. Não tem como falar se ele vai voltar a andar, se ele ficou com alguma sequela das paradas cardíacas, que é o mais grave. Não tinha como. E quanto tempo ele demorou pra voltar tudo isso? Eu acho que foi... Deu 48 horas, o Benjamin já tava andando. Já tava andando? Deu. Ele saiu, ele já andava... Eu tenho um vídeo até nas minhas redes sociais dele bem debilitado, né? Que ele perdeu muita massa muscular. Ele saiu com 8 quilos da UTI. Ele tinha estado com 13, ele saiu com 8. E ele já tava andando.
A voz demorou um pouquinho a sair, mas era do tubo, eles falaram que era normal e tava. O que mais pegou hoje, que ainda pega hoje de sequela, é a trombose. Porque o catéter foi colocado nos membros que tinham linfedema. E a gente não sabia que não podia colocar, porque não tinha o diagnóstico dele. Hoje eu entendo que, a médica me explicando, onde se tem edemas e inchaços não perfura. Foi justamente o que aconteceu com ele. O catéter foi colocado no braço, que já tinha linfedema, e quando foi isolado, colocaram o outro catéter na perna, que já tinha linfedema. Por isso aconteceu a trombose. Com a Elisa já foi totalmente diferente, porque eu nunca deixei ninguém nem sequer apertar o membro dela que tinha linfedema. Você já conhecia tudo, Já né? conhecia. E quando essa mãe me achou na internet, tinha 2 meses que o Benjamin tinha recebido alta e eu estava à procura desses médicos, de onde levar, do que fazer. E foi ela que foi usada por Deus para me dar essa luz. A Leila, ela chegou e falou que a filha tinha muitos sintomas parecidos, muito idênticos. E eu perguntei aonde você levou para fechar o diagnóstico dela. E a resposta que ela me deu, eu falo para todos. Ela falou assim: São Paulo, o mundo tá aí. Ela é do Piauí. O mundo tá aí, você tá no local certo. Falei assim: me fala o lugar. E ela me passou, e eu agendei uma consulta particular e vim na mesma semana. E eu falo que quando eu pisei os pés naquele consultório, eu senti que ia ser diferente ali. Sim. Porque eu me senti acolhida, eu me senti que me respeitaram o meu desespero, porque eu estava sim desesperada, porque eu tinha ouvido de um médico que não tinha o que fazer em relação à trombose dele, que ia canalizar sozinho. Como que ia canalizar sozinho se meu filho estava com dificuldade para andar? O membro pesava. Sim. Eu conseguia pegar e sentir que estava pesado. Meu filho tinha cãibra atrás de cãibra. E ali, quando eu comentei da Elisa que ela tinha os mesmos sintomas, ela falou: é genético. Você precisa de um geneticista, você precisa fazer um exame completo. Sim. Deu os encaminhamentos, passou a parte de tratamento para trombose, que seria as terríveis injeções Clexanes e anticoagulante, que quem já tomou sabe quão é difícil. E eu tive que aplicar nele essas injeções por 2 meses, Todos os dias. todos os dias. Tive que fazer compressão, que o linfedema é com compressão, com meia. E foi aí que ele foi ficando bem. E nisso, eu falo que sempre Deus. A gente precisou fazer uma ultrassom para ver a questão da trombose. Tá. E a primeira ultrassom não tinha dado. A segunda, me encaminharam para um determinado médico, que os equipamentos dele eram mais avançados. E a gente foi fazer. Ao chegar lá, esse médico muito empático, simpatizou com o Benjamin e com a história dele. E eu comentei da possível linfangiectasia, mas que nunca foi detectada em nenhum exame. E ele perguntou se eu autorizava ele fazer uma ultrassom no abdômen dele. E eu brinquei com ele na época. Eu falei assim: doutor, todos os tipos de exames necessários já foram feitos e nenhum pegou. Na minha cabeça, um ultrassom não ia pegar. Sim. E pegou. Mentira. Um simples ultrassom. Com Doppler. Foi o que pegou a condição do Benjamin. Eu falo assim que a gente pulou muitas etapas dele, fazendo os exames mais complexos no início e não fazendo o básico. Um exame de fezes chamado alfa-antripsina fecal para ver se perde proteína nunca tinha sido feito no Benjamin. E Tem com uns- esse exame, Não consegui a gente ver. conseguiria detectar se ele perdia proteína ou não. Meu Deus. Quando ele colocou o aparelho, ele viu, ele falou: eu já encontrei a malformação do seu filho. É uma porção pequena do lado esquerdo, na parte do jejum. Colonoscopia não chega até aqui e endoscopia não chega até aqui. Fecha o diagnóstico dele de linfangiectasia e o tratamento é dieta. Simples. Simples. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha encontrado essa mãe. Isso, a Elisa também passou pelo mesmo rastreio? Ela passou pelo mesmo rastreio na parte de imunodeficiência. Tá. Ela já estava com 3 meses para 4, já começou a infectar. Eu já levei na mesma médica que acompanhava o Benjamin. A gente fez os exames, eram iguais, as imunoglobulinas quase zeradas. Precisamos entrar com a reposição. Só que ela não fez EV, reposição de 12 horas internada. Ela já partiu direto para subcutânea. Só que daí a gente fazia semanal já. Entendi. Foram diminuindo. A gente fazia uma vez na semana. Eu levava os 2, junto com minha sogra, e a gente ficava ali de 2 a 3 horas no hospital fazendo dos 2. Mas foi a partir daí que eles começaram a ter qualidade de vida. Quando essa equipe médica começou a cuidar deles, que é o centro especializado nas anomalias linfáticas que eles têm,
que tudo começou a fluir. Eu comecei a seguir a dieta, o Benjamin começou a melhorar, começou a fazer os exercícios, a ginástica começou a melhorar, a natação, os enfaixamentos começou a melhorar. Aí a vida tava muito tranquila, você falou, resolvi, vou engravidar de novo. Não, eu tô no meio desse turbilhão inteiro de médicos, de idas e vindas e terapias, eu descobri que eu tava grávida do Joaquim. E aí foi um outro baque, porque eu tava me preparando pra fazer uma laqueadura na época da Elisa. Mas não foi possível fazer porque ela nasceu de parto prematuro e não Tá. fazem. Não fazem? Eu não sabia. Não fazem. E aí fui, tipo assim, já sabia da condição deles, que era algo genético, e agora eu tava grávida. Imagine só os julgamentos. Mas você né? chegou a pensar do teu marido operar ou não? Não, eu tinha Não. pensado em eu operar Você ia já, operar. né? Viu? Uma boa opção. Se meu marido não quiser operar, eu vou que vou operar. Aí veio os julgamentos, né? Tipo, antes eu já ouvia. Já ouvia da muito Elisa, da né? Elisa. Agora imagina com um diagnóstico fechado, com um bebê de 6 meses, porque a Elisa tinha 6 meses quando eu descobri que eu tava grávida do Joaquim. Então, foi um bombardeou, né? Mas e você? Como ficou em relação à Em gestação? relação a essa Não gestação. em relação às outras pessoas, em relação a essa gestação, eu curti. Eu falei assim, eu não vou deixar fazerem comigo o que fizeram quando eu tava grávida com a Elisa. E os comentários vão ser rebatidos a alturas. Porque eu entendi que, ao momento em que eu me calava, eu concordava com aquela fala. Por mais que me doesse. Se eu ouvisse um comentário capacitista e me calasse, aquela pessoa achava que tava tudo bem. Sim. Agora, a partir do momento que eu aprendi a responder, a rebater, pararam. Porque todo mundo vinha me falar. Qual que é o problema deles? Qual o probleminha deles? Ai, coitado. Ai, que dó, né? Nossa. E você não tem fé que pode melhorar? Você chegou a perder a fé em algum momento? Nenhum momento. Se tem uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo, que é impressionante, que eu nunca me questionei o porquê eu e o porquê eles. Porque eu sempre entendi que tinha um propósito maior por trás disso. Nunca me questionei. Teve momentos em que eu perdi o chão, sim. Mas que nunca me faltou o céu. Nunca me faltou o céu. Eu me vi totalmente perdida no início. Eu não conseguia me cuidar direito. Eu tive crise de ansiedade, sim. Eu definhei, cheguei a pesar 39 quilos. Assim, de 55 quilos, eu fui para 39 quilos. De Elisa eu me recuperei um pouco. De Joaquim já estou bem melhor. Em relação a todos aqueles gatilhos emocionais que vinham por trás das gestações e das complicações que um diagnóstico traz. Mas o Joaquim tem a mesma condição que eles? Hoje, o Joaquim a gente já monitorou desde o início. E quando ele nasceu com 2 meses, ele já tinha o exoma dele completo. Ai, que maravilhoso! Já tinha. É tão bom, né, quando a gente tem toda a gente já informação consegue. e já sabe fazer. Ou de ir, o que fazer e o que não fazer. Eu falo que o diagnóstico, ele é o caminho. É uma luz a seguir. Com o diagnóstico, você sabe o caminho a seguir. Exatamente. E com eles não foram repetidos os mesmos erros que foram cometidos com o Benjamin. Eu falo que o Benjamin, ele serviu como lição e caminho para os outros irmãos não passarem nenhum terço do que ele passou, né? Quando o exame do Joaquim saiu, o que mais intrigou os médicos na época foi as condições. São 2 genes ultras raros, pouca descrição na literatura médica, tem 5 Os descrições. 3 têm os 2 genes ultra raros. Isso. Só que um gene, ele é recessivo, ou seja, precisa o pai e a mãe ter para o bebê herdar. Foi isso que aconteceu com Benjamin, foi isso que aconteceu com Elisa. Por um milagre, o Joaquim só herdou um gene. Ou o meu ou do pai, ele não herdou os 2. Então essa doença que é recessiva, ele não manifesta. Não tem a possibilidade dele manifestar essa doença. Mas tem outro gene em jogo que ele é dominante. Que precisa somente um gene para ele manifestar ou não. Ou seja, 50% de chance sim, 50% de chance não. Entendi. O Benjamin tem esse mesmo gene, Elisa não tem esse gene, mas o Joaquim tem. Que é o gene que o meu marido tem. Meu marido é assintomático, ele não tem nada relacionado à doença. Vocês fizeram estudo em vocês Fizemos também e descobrimos que o gene partia, tem um dos genes que cada um de nós temos, né? Ganhamos na literatura aí na loteria da genética, e o outro vem dele. Sim. Com o Joaquim, hoje o tratamento é monitoramento. A gente tem que monitorar para ver se não vai aparecer nenhum sintoma relacionado. Por quê? Meu marido é sintomático, mas pode ser que depois ele venha a apresentar algo, Sim. o Joaquim.
A Elisa e o Joaquim e o Benjamin apresentaram sintomas nos primeiros meses de vida. O Joaquim hoje está com 1 ano e 2 meses, ele não apresentou sintoma nenhum. Entendi. Mas isso não significa que a doença não possa se manifestar na adolescência ou na fase adulta. Exato. Hoje, eu vejo isso com mais leveza, que eu brinco até que é uma maternidade diferente com ele. Porque eu já estava acostumada a internações, a levar no médico. Hoje você não vive tantas fazer- internações mais, graças a Deus. Depois que o Benjamin começou o acompanhamento, eu comemorava todo mês. Tratamento é vida, né? 1 mês sem internação, 2 meses sem internação, 3 meses sem internação. A última internação dele foi quando a doença evoluiu, que apareceu o linfedema no olho, que foi em outubro do ano passado e em novembro do ano passado. Foi quando teve o ápice do linfedema do olho, que a gente está tentando entender, tentando Ainda ver o que a gente consegue fazer por ele em relação a isso. Esses linfedemas a gente consegue tirar? Isso é cirúrgico? Não, hoje tem um tratamento para o olho que eles conseguem colocar um fio de nylon para ajudar na drenagem dos líquidos e dos fluidos. Tá. Mas que não é algo certeza por causa da idade dele. Entendi. Pro linfedema em adulto, a gente já consegue fazer transplante de linfonodos. Mas vai depender muito do caso. Entendi. Mas hoje, o tratamento por linfedema de manutenção, as terapias são compressão com faixas de compressão, coisa que para criança é muito impossível fazer, porque eles não deixam. E a meia de compressão, Também deve ser muito ruim. que é muito ruim pelo fato de apertar e que o preço não é nada acessível para uma criança que está em crescimento e que não é nada lúdico para uma criança Não. usar. Porque a maioria são beges. Aí Não você quer ir pra tem- escola, quer colocar uma bermuda. O que eu fazia? Eu colocava adesivo, eu fazia 1001 coisas lá para convencer o Benjamin que aquilo ali era bom para ele. Sim. Só que, no momento que você enfaixa uma perna ou algo do tipo, você não vai conseguir colocar um sapato. Não. E ele não queria. Ele quer colocar um sapato. Com a meia, eu vou conseguir colocar. Mas é difícil ele tirar pra ele ir no banheiro fazer xixi. Que era tipo shortinho. Hoje, já tem meias que é só coloca. Não precisa ele ficar tirando. Tá. Só teu Tem joelho. umas que já estão preparando colorida. Mas tudo importado. Então, imagina só o preço. É muito caro, né? Tudo que é sob medida, que é feito para uma pessoa em especial. A indústria não vê por esse lado. É como eu te falei, o sapato. A minha Elisa nunca colocou um sapato no pé. Ela não sabe o que é uma bota, ela não sabe o que é um tênis. Não tem. O que eu consegui Não achar... tem por quê. Porque eu não consegui achar um que atenda a necessidade dela. O que acontece com o pé O dela? pé dela é muito inchado a ponto de não caber na altura de um sapato. Então tem que ser um de um número, outro de outro, mas não vendem. Não tem. Entendi. O que eu faço? Eu compro 2 números maiores em sandálias para conseguir adaptar o pé que tem um linfedema. O outro fica sambando ali. Não tem o que fazer. E mesmo assim, essa sandália com velcro que passa, machuca. Vai machucar o pé dela. Então, ela fica quase o tempo inteiro de meia ou descalço. Havaiana, nem pensar. Não tem como. Onde ficou a Rebeca com tudo isso? Eu falo que a Rebeca, nos primeiros anos de vida, ela só sobreviveu. Era uma guerra que ela estava tentando sobreviver. Hoje eu consigo enxergar com mais ternura, com mais leveza, que tudo que eu passei foi necessário eu passar. Pra hoje eu me tornar a Rebeca que eu sou. A O que Rebeca... você se fala quando você se olha no espelho? Eu falo assim que a gente aguentou muita porrada, viu? Muita. Mas que a gente conseguisse sobressair, como eu sempre consegui me sobressair de muitas situações. Eu me mantive forte, sim. Mas eu acho que hoje, com o pensamento que eu tenho, se eu tivesse pedido ajuda, teria sido mais fácil. É que eu segurei a granada só pra mim. Você acha que tem isso da mãe atípica, a gente achar que, não só na maternidade atípica, né? Acho que na maternidade como um todo. A gente achar que só a gente dá conta, que só a Sim. gente sabe fazer, que só a gente sabe cuidar. Sim. Você deixava teu marido participar das coisas junto? Eu deixava participar, mas por tanto prognóstico ruim em relação à imunodeficiência, que é muito difícil de conviver, evitar lugares fechados, lugares aglomerados e tudo mais, eu só ficava em casa. Eu não ia nem à igreja com meu filho. Porque eu tinha medo de alguém pegá-lo ou que ele infectasse. Ou que você fosse infectada e passasse pra ele? Pra dar ideia, na época do Covid, então, Sim. eu peguei Covid. Ele não pegou. Foi Deus. E eu amamentava ele. Meu Deus. Mas eu falava assim, meu Deus, se meu filho pegar Covid, ele morre. Sim. Ele não tem defesa. Ele não pode tomar vacina. E aí, como que fica? Sim.
Era o meu maior medo. É tanto que a gente se passa por chata nesses quesitos. É questão de saúde básica, né? Sim. Não beijar uma criança, não tocar, não pegar na sua mão. Mas não é todo mundo que Não tem visitar quando você tá doente. esse entendimento. É. E hoje, quando eu falo, ele leva álcool em gel dele pra escola, ele não usa máscara, ele é muito. Mas ele é cuidadoso já. Mas ele já sabe que ele só tem as coisinhas dele, que ele não pode compartilhar, não pode pegar de ninguém, justamente por essas questões. E a escola entende muito a condição dele. Então eu fico mais tranquila por causa Isso disso. é muito importante. Isso é Calma, muito antes da gente falar da escola e de convênio médico que eu quero falar do nosso autocuidado, que eu acho que a gente tem que se cuidar e eu quero te dar um Ai. presente Que legal! da nossa parceira Boto Premium Campo Belo, para você ir lá fazer uma limpeza de pele, Ai, se cuidar, que... sabe? Eu acho que a Amei. gente tem que começar a se olhar e eu falo muito isso. Depois que eu comecei a olhar um pouco para mim, que eu me olhava no espelho, não conseguia me reconhecer, eu entendi o quanto a gente muda, né? O quanto a gente não se encontra mais depois da maternidade, o quanto demora pra gente voltar, Sim, sem principalmente uma dúvida. maternidade atípica, e é o que a gente quer isso, ter parceiros que deixem as mulheradas lindas aí, belas. E aí, pra você se cuidar um pouquinho também, Dia dos Com Namorados tá certeza. chegando, aproveitar pra sair com o maridão depois. Ai, amei. Obrigada, Nath. Isso é muito Ô, Rê, importante. uma coisa que eu queria conversar com você era sobre a parte de plano de saúde, que a gente já conversou bastante, que vocês tiveram muitos problemas em relação a isso, né? O que você acha que hoje faz mais falta nessa questão do plano de saúde? Eu falo que tem duas vertentes muito grandes no meio de tudo isso, né? Não é só lucro que um plano de saúde ele tem que visar. Ele tem que ter a empatia e o conhecimento de que do outro lado existe uma vida, né? E vida não tem valor, questão de dinheiro, Sim. né? O valor de uma vida, qual é o valor de uma vida? Tem valor. Valor não tem que ser negociável, não tem que ser aplicado a uma cédula. Eu não tive dificuldade nenhuma em relação ao plano de saúde até o momento que eu precisei judicializar. Depois que eu judicializei, foi que começaram as dificuldades, né? A falta de profissionais adequados para tratar da condição do meu filho, que eu entendo, que eu sempre deixei claro, que eu sempre entendi que tudo bem você ser uma médica, tudo bem você ser um profissional e não entender de doenças raras. Você não é obrigada a entender. Mas que se você não entenda, você tenha empatia suficiente para falar, olha, eu não entendo, eu vou te encaminhar para quem te entende. Porque existe especialistas para condições. Existe. Mas eu acho que não é bem falado quem são esses especialistas. É isso que acontece. Eu acho que é uma rede que deveria ter muito mais conversa. Muito mais Porque visibilidade. o que eu vejo a gente recebe um diagnóstico, a gente vai pro Google, a gente não sabe o que fazer, não sabe, só vê notícias horríveis, coisas desatualizadas. E quando a gente vai conversar com os nossos médicos, os médicos dos nossos filhos, eles mesmos não sabem para onde buscar, não sabem o que fazer. Foi isso que aconteceu comigo. Os médicos me acompanhavam, mas não sabia para quem me encaminhar e onde me orientar a ir. Eu precisei aprender sozinha na marra, porque veio uma outra pessoa e me falou onde eu ir. E quando eu falei para esses médicos que eu tinha achado o local, eu recebi parabéns por um lado e foi desmotivada por outro. Falou assim que como era uma condição rara, não tinha muito o que fazer. Enfim. A questão do plano de saúde hoje em dia é mais as negativas. São as negativas que matam as mães, as famílias, os pais. Porque se eu tenho um laudo que fala que o meu filho precisa fazer um determinado exame para entender melhor sua condição e definir um tratamento, por mais que esse exame não esteja dentro do rol da ANS, que é exemplificativo e com um laudo e um médico falando o porquê e para quê e o que vai mudar, precisa ser feito. Sim. Como que o convênio chega e nega? Ele nega e ele vai continuar negando até que você decida entrar na justiça para requerer o seu direito e vai ter que esperar. E tem muitas mães que nem mais. imaginam que dá para entrar na justiça e que tem que ir atrás sim. Como eu te falei, existem outras duas vertentes, que tem a mãe que sabe o que tem que fazer e tem forças para fazer isso, e tem a mãe que não sabe, que não conhece os seus direitos e que nem sequer tem mais forças para lutar. Exatamente. Existe isso também, porque eles vão continuar batendo, eles vão continuar dificultando, porque para eles a gente é barraqueira, é louca, é o escassel, mas para os nossos filhos a gente é o quê? Tudo. A gente é tudo que eles têm. Exatamente. E se não nós por eles, quem? E a gente tem que ser barraqueira sim, se a gente não consegue ir atrás
não consegue de forma fácil resolver os nossos problemas, a gente tem que ir atrás e se precisar ser barraqueiro, Falei assim, se for pra levantar a voz em prol dos meus filhos, eu vou fazer. Lógico, Doa quem doer. Se é um direito garantido pra ele, com certeza. eu que tenho que ir atrás, não é ninguém. Ô Rei, qual é o seu maior sonho com os 3? Hoje, o meu maior sonho é que eles consigam ter qualidade de vida dentro das limitações deles. Que eles consigam ser enxergados pelo que eles são, como o Benjamin, com a Elisa, com o Joaquim. Não pelo diagnóstico que eles carregam, não pelas síndromes ultra raras que eles têm, não pelos sintomas que eles têm. São pessoas únicas que precisam ser respeitadas, como qualquer outra criança, né? Dentro das suas limitações, lógico, mas cheia de propósitos, cheia de possibilidades. Eles sofreram já muito preconceito? Eu falo que o preconceito que a gente viveu foi velado, né? Foi velado no coitadinho, no tadinho, no probleminha, no ele vai ser sempre assim, ele não consegue fazer isso, porque ele tem isso. E dentro da família mesmo, eu ouvi esses comentários de parentes próximos, de amigos próximos. E a partir do momento que eu levantei a minha voz, que eu ia combater isso com informação, que eu acho que a informação, o diálogo é a chave para tudo, diminuiu. Hoje já não se fala mais perto de mim essa condição. Eu falo que meus filhos não precisam de dó de ninguém. Eles não precisam ser banalizados ou coitadinhos para que eles sejam respeitados por eles ser quem são. Sim, Né? Que o diagnóstico não define eles, como você sempre falou. com certeza. E que a doença, eles têm sim uma síndrome rara, mas a doença não tem eles. Sim. Né? Que existe muitas maneiras de viver plenamente, mesmo tendo um diagnóstico. Lá em casa tem vida. Lá em casa o sofá é rasgado, as paredes são riscadas. Eles brincam entre si. Tem farra, tem gritaria. Meus filhos vivem. Meu filho começou a ir à escola, já conversa, anda, pula. As limitações hoje, para o meu maior sonho é que meus filhos tivessem a qualidade de vida e o tratamento adequado que eles merecem, com todos os dispositivos que eles precisam, Sim. com uma sandália adaptada, não um quebra-galho. Precisamos, né, de mais marcas inclusivas, né? A gente fala muito sobre isso. Na época do Vini, da possibilidade dele ter o nanismo, eu ia muito atrás. Eu lembro que eu encontrei aqui Amor, moda inclusiva, mas foi a única empresa que eu encontrei que tinham roupas adaptadas. Então, o Vini hoje, ele tem 3 anos, ele usa roupa de 1 ano. Então, precisaria ter do tamanho realmente dele. E outras crianças, eu acho que a gente precisa de um sapato que seja adaptado, uma roupa, e que não seja caro, né? Porque hoje... Eu falo que a inclusão, só para falar que é uma empresa inclusiva, não adianta. Não. Ela também tem que ser inclusiva e acessível. Porque não adianta eu falar, tem sim uma sandália que dá para você adaptar tirando as medidas. Aí tem. a sandália vai custar R$300. Ela é R$600 Olha lá. para uma criança que sempre está em crescimento. Porque você vai usar em 1 ano. E eu falo assim, que a Muda. gente é a mãe atípica que todo mundo admira e que ninguém quer ser. Né? E que a gente enfrenta barreiras no nosso dia a dia que inimagináveis, que as pessoas não vão entender. Para mim achar uma calça para os meus filhos, ela não pode ter elástico, porque vai apertar o linfedema de uma perna. Ela não pode apertar muito a cintura, porque onde apertar vai ficar marcado. O braço, então, tem que ser mais folgado. Não pode ser uma coisa que aperte. Aí você vai partir para o lado do calçado. Onde que eu vou fazer? Vai ter que ser com uma empresa especializada, mas o valor é aquele. O valor de uma meia também não é nada acessível. As ligas compreensivas que a gente usa não é acessível. Então tudo não muito é caro. acessível para quem tem uma deficiência que necessita de cuidados diários, nada é E quem não tem acessível. convênio médico, então aí é pior Vai ainda. ter que recorrer ao sistema de saúde, que é mais difícil ainda. Mas às vezes, olha, eu tô vendo o sistema de saúde para doenças raras tá tendo às vezes Tá tendo mais atendimento e sendo mais rápido do que o próprio convênio médico. É isso que eu falo. E o próprio particular. A visibilidade que as doenças raras e as atípicas, qualquer diagnóstico em si, precisa, é que as mães levantem a voz. Que nem você deu uma aula, parabéns. E isso eu acho que é necessário a gente realmente trazer esse tipo de informação, porque você estudou muito, né? Você entendeu realmente a doença dos teus filhos para realmente combater isso e ir atrás do que eles podem fazer. E hoje
é muito bom ter você como uma mãe atípica que levanta essa voz para outras mães também, para ajudar outras mães. A Rebeca está entrando em parceria com a gente hoje, agora, né, nesse começo do Voz das Mães, até para ter um atendimento como assistente social, que é sua profissão, Sim. né? Então, a gente entendeu também que a gente precisa aqui no Voz das Mães ter um assistente social para a gente fazer um cadastro, fazer um monitoramento dessas famílias, do que essas famílias precisam, como que a gente pode ajudar, para realmente a gente unir força. Unir forças. E aí, quando a gente junta e fala sobre todos esses tipos de doenças, tratamentos, a gente consegue acompanhar outras famílias e direcionar essas outras famílias, pra gente também é muito bom, né? Porque a gente consegue salvar vidas, né? Eu falo que o propósito por trás da dor, ele tem que ser sempre maior, né? Então, eu acho que Deus me preparou muito bem para quando ele foi entregar essas joias raras que ele me entregou. Eu já tinha minha formação, eu já tinha me informado, eu sempre fui apaixonada, sim, pela área da saúde, mas nunca tinha trabalhado na área da saúde. E por onde eu vou, por onde eu ando, os médicos às vezes perguntam: "Você é da área da saúde?" Eu falei: "Não sou, eu aprendi na marra", né. Por quê? Se eu te perguntar: "Natália, qual o limite até onde você vai pelo Vini?" Não existe. Não tem resposta. Se Não. tiver resposta, tem algo errado. Com certeza. Não tem limitação para uma mãe ou para um pai que está buscando dar o melhor para o seu Com filho. certeza. Ele vai entender. Eu entrei em bancos nacionais que não tinha informação, eu fui para os internacionais e era tudo em inglês, e eu baixava e eu traduzia, e eu ficava ali de madrugada tentando entender. Eu buscava locais especializados, buscava fonte de terapia-alvo, tudo relacionado à doença dos meus filhos, eu sei. Sim. Eu sei que tem estudos avançando lá pro lado da Filadélfia. E o que eu falo? Não é falta de fé, quando você pode falar, as pessoas vêm e falam: "Ah, você não tem Deus, você não tem fé". Não é falta de fé, pelo contrário, a gente tem muita fé, por isso que a gente tá aqui. Sim, com certeza. Porque a gente atendeu a esse chamado, né. E fé e ciência não são coisas distintas, são coisas complementares, uma acompanha a outra. Porque através de Deus, a ciência evolui. E quando a ciência evolui, a humanidade ganha, né. Porque pode não ter um número muito grande de pessoas. Hoje eu não sei quantas pessoas têm acometido com a doença do meu filho, porque não tem documentado, né. Mas eu sei de pessoas que têm sintomas igual a ele. Não é a mesma síndrome, mas tem sintomas. E eu faço parte desses grupos, eu converso com essas mães, eu oriento essas mães, eu indico profissionais, eu indico os exames e eu sinto o quê? Que essa é a minha missão. Sim. Ser para o outro aquilo que eu não tive no início, mas que eu gostaria de ter tido, né. E quando eu te achei foi a mesma coisa que eu falei: "Nossa, eu caí de paraquedas num lugar e que eu era para me ter encontrado há muito tempo atrás, mas é uma vivência tão grande e tão real que eu me senti acolhida e representada", né. Bom. E quando a gente encontra isso, por mais difícil que seja o caminho, por mais desafiador que seja o caminho, a gente fala assim: "Ufa, mas eu não tô sozinha, Não. porque tem a outra ali que já passou por isso, ela pode me orientar, tem aquela também que tá passando, a gente pode dividir nossas dores, nosso choro, nossas risadas". E a maternidade atípica é isso. É isso. Ninguém precisa andar sozinho, isso eu falo para todos, se você puder buscar uma rede de apoio, procure, grupos, associações, não se cale, não fique sozinha, não se deprima, vai viver um dia de cada vez, sem expectativa de nada do amanhã, porque a gente vive uma montanha-russa e tudo pode Exato. acontecer. Curta os seus filhos o máximo que vocês conseguirem, não surta, porque se surtar, aí desanda tudo. Então a gente tem que viver o quê? Nos milagres. Com A certeza. gente está acostumado a vivenciar os milagres grandes na nossa maternidade, né? De um diagnóstico ruim e nasceu e não era aquele, ou saiu de um UTI, o outro sobreviveu a uma parada cardíaca, o outro sobreviveu a um prognóstico de um câncer e por aí vai. Sim. A gente tá acostumado a vivenciar os milagres grandiosos, mas eu falo que a gente tem os milagres diários. E a gente tem que olhar para E eles a gente tem que olhar para todos os eles, dias. porque a gente tem que viver todos os dias como se fosse um milagre, porque é. O levantar, o comer. Eu falo que o que eu mais sentia falta quando meus filhos estavam internados no UTI, era a bagunça que tinha dentro de casa. Deles darem trabalho para se alimentar, para A trocar gente não precisa roupa, esperar não ter para dar banho. para perceber isso. E eu acho que isso entra a parte que eu sempre pego do capacitismo ligado à religião, que foi o que Jesus pregou. O capacitismo que as pessoas falam que a vida não tem valor quando se tem uma deficiência, foi o contrário do que Jesus pregou. Que a vida tem valor independente da condição dela. A vida tem valor. E ela precisa ser celebrada e respeitada, né? Jesus combateu o capacitismo assim.
Ele não curou todos que passou por ele, porque dependia dessa pessoa se ela queria ser curada. E quando perguntaram a ele o porquê que aquele homem era cego, a resposta que ele deu ecoa nos meus ouvidos até hoje. E foi aí que eu aprendi a ter conforto, para que se manifeste neles a obra de Deus. Por que se manifesta nele a obra de Deus? Porque para você que vive uma maternidade convencional, que às vezes você reclama tanto, aquela vida e aquela família vai servir de lição, de propósito, vai te ensinar a enxergar que você não tem tanto problema assim, que seu filho não dá tanto trabalho assim, que a sua vida não é tão ruim assim, Exatamente isso. né? Então, hoje eu vejo que a vida dos meus filhos, a minha família, a minha história serve sim de lição, de Com apoio, de certeza. propósito, e que é isso que a gente tem que pregar. Que a vida tem que ser vivida, tem que ser independente do diagnóstico, independente do prognóstico, manifestar essa diferença, essa diversidade, viver essa inclusão, viver esse respeito, esse amor, que essas crianças também são crianças, Com certeza. né? E toda vida merece ser vivida e celebrada dentro das suas limitações e das suas particularidades, É né? isso. É Ai, isso. Rê, tô tão feliz, eu amei. Eu amei o Amei convite. muito. Eu queria que antes da gente encerrasse, que Uhum. você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Se uma mensagem que eu posso deixar para as mães hoje, que respira, procura informação segura, fonte confiável, procura outras mães, outras redes de apoio. Não se sinta sozinha, por mais difícil que pareça, porque eu sei que é difícil e que a gente vai se isolar e viver dentro de uma bolha, que a gente vai se questionar muito o porquê, mas tenta enxergar por um propósito maior, viver um dia de cada vez, celebrar as pequenas conquistas do dia a dia, da evolução do seu filho, procurar ser mais leve, não se cobrar tanto, que a gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode sim demonstrar as nossas fraquezas, e isso não é ser fraco, isso é ser forte. Pedir ajuda, se possível apoio psicológico, ter uma rede de apoio e com quem contar e com quem dividir esses desafios também é muito válido. E eu queria te falar que teu filho é muito mais que um diagnóstico, é muito mais do que um rótulo ou qualquer coisa que tentem o rotular. Teu filho é teu filho, precisa ser celebrado com as particularidades dele, com as características deles, com os limites dele. E ele merece ter vida plena e viver em condições como qualquer outra criança. Brincar, ter uma infância feliz, ser rodeado de amor, independente de diagnóstico. É isso. Rê, obrigada, eu amei muito. Eu amei. E é isso, daqui a pouco vai ter cadastro no Voz das Mães. Sim. Quem sabe até esse episódio pro ar já não tá pronto, Não tá pronto, né? Espero. né? Qualquer coisa vai estar aqui na descrição. Não esquece de... Aonde eu vou? Eu vou aqui? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Vamos levar essa mensagem para outras mães, outras famílias. A informação é muito, muito importante pra gente compartilhar. É isso, obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe